Oi, vim aqui para compartilhar com vocês um tempo que eu tive recente. Nos últimos 2 anos a mamãe adoeceu e aos poucos a doença dela foi evoluindo e eu tive que entrar em contato com a possibilidade dela morrer e a certeza que ela morreria, que a doença dela evoluiria. E nesse momento, muitos sentimentos, turbilhões de sentimentos e emoções vieram para a superfície. E eu, como tenho aí um caminho de autoconhecimento, autoobservação, fui me observando em tudo aquilo que eu estava sentindo. Na paralela, fui lendo e ouvindo sobre morte, né? A morte foi uma acompanhante minha durante a vida toda, porque a minha mãe, ela achava que ela ia morrer quando eu nascesse. Ela tinha essa certeza que ela ia morrer quando eu nascesse. E aí, como ela ia morrer, ela preparou um enxoval assim para mim, até o meu primeiro ano de vida. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, eu sou a terceira, e ela preparou assim roupinhas para ela. Na época era ela que costurava, ela que cuidava de tudo. E para um ano, imaginando que até um ano meu pai casaria e aí alguém, assumiria essa maternagem. Eu eu sempre tive uma questão com morte, assim, a morte ela sempre me abalou muito profundamente, numa coisa muito visceral, e eu olhava, parecia que as pessoas também tinham dificuldade com a morte, mas me pegava num lugar assim de sobreviver, né? E aí quando eu já era grandinha, ela mencionou que ela tinha certeza que ela ia morrer, ela contou essa história. E aí eu falei, deve ser por isso. E assim a vida seguiu. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu fui fazer uma sessão de microfisioterapia e aí ele mencionou que eu fui gerada em gêmeo. E eu fiquei muito surpresa porque eu nem sabia que essa possibilidade existia. E aí quando eu soube disso, eu falei, tá bom, né? Aí aos poucos, aí ele fez lá o que tinha que fazer e aos poucos eu fui assentando essa ideia dentro de mim. E aí, mais uns meses na sequência, eu estava numa formação de constelação familiar, das novas constelações, e aí quando eu fui para constelar algo que era a bulimia, que eu já tive bulimia, e aí eu tinha muita dor de estômago, eu falei, vou constelar a bulimia. E nesse momento, alguém que entrou para me representar era um feto. Rapidamente ela deitou no chão, ficou em postura fetal e mais uma outra pessoa acabou entrando, seguindo o movimento, também fetal, uma de frente para a outra, e eu fiquei olhando aquilo e tentando entender. Apesar de que eu sabia que a constelação não se entende com a mente, ela se faz pelo movimento, a minha mente ávida de entender as coisas tentou, né? Eu tentei, mas foi indo e ao final a pessoa que me representou disse assim para mim: você foi gerada em gêmeo, gemelar? Nossa, quando ela falou isso subiu um arrepio, né, no meu corpo todo e transbordei numa emoção muito forte. E aí eu disse para ela, nossa, agora eu tenho certeza, fui sim. E aí eu lembrei da microfisioterapia e na volta, assim, eu até comentei isso com a minha mãe. Eu falei, nossa mãe, você sabe por que você achava que você ia morrer? E porque realmente eu fui gerada em gêmeo e morreu o gêmeo. Ainda ela olhou assim para mim, surpreendentemente, né? Ela olhou assim para mim e disse: nossa, tem tanta coisa nessa vida que a gente nem imagina. E eu falei: E continuei seguindo meu caminho, observando o que eu tinha para observar, né? Nessa sequência e trabalhando muitas coisas. Aí, na iminência da morte da minha mãe, quando ela adoeceu há 2 anos atrás, eu comecei a ter uma sensação assim que sem ela nada faria sentido. Eu ouvia esse pensamento dentro de mim e pensava, gente, da adulta que eu sou, eu sei
que faz sentido, que eu vou sobreviver a isso e que, dependendo de como eu escolho vivenciar esse processo, poderá ser algo suave. Afinal de contas, quantas culturas não lidam com a morte como um fechamento de ciclo, como um respeito com a pessoa que viveu tudo que ela tinha que viver. E claro, sem ilusões. Vai impactar, eu pensava, né? Vai impactar, porque a minha mãe, eu vivi a vida inteira com ela e hoje, por exemplo, eu aprendo a viver sem ela na matéria, né? Mas eu sinto a presença dela. Nesse lugar, eu fiquei um pouco impressionada e pensava, gente, como que é essa sensação de sem ela nada faz sentido? Logo, voltei, né, nas minhas reflexões. Um dia, numa meditação, me deu uma percepção nítida que isso tinha a ver com a época que eu fui gerada com o meu gêmeo. E depois eu fui estudando e aprofundando, e aí eu acabei tendo uma percepção que esse meu gêmeo ficou comigo em vida durante 3 meses da gestação. E depois ele cumpriu o tempo dele. Também numa outra constelação, alguém pediu para eu representar um bebê, um feto, e eu compreendi no meu coração assim que esse era o tempo que esse bebê, esse meu irmão precisava estar comigo na matéria. E depois que ele seguiria, né? E eu tinha também algumas fidelidades com esse meu irmão. E eu não conseguia estar totalmente na vida. Por quê? Porque em fidelidade a ele, eu não deslanchava tanto. Enfim, com todo esse material que eu já tinha quando ela adoeceu, isso foi vindo para a superfície e eu fui podendo lidar com isso. E aí eu comecei a ler e ouvir algumas coisas sobre a morte. E aí eu vi um vídeo de um canal que eu gosto muito, que chama Transição. E aí, uma das pessoas que falou lá, ela mencionou uma pessoa que chama Elisabeth Kubler-Ross. Essa pessoa, ela falou algo que eu anotei e que eu quero ler para ser fiel ao que eu li. Ela dizia assim: o nosso problema é que não pensamos sobre a morte. E se não pensamos sobre a morte, nós não vivemos. Porque nós achamos que somos imortais. Passamos o nosso dia a dia achando que somos imortais. E por conta disso, adiamos todas as coisas importantes e essenciais. E quando nós finalmente nos damos conta que somos mortais, começamos a viver. E talvez tarde demais. Se nós encarássemos a morte com mais objetividade, a vida teria um sabor inquestionável. Nesse programa que chama Transição, foi a Nete Guimarães que mencionou isso. Eu fui ler um pouco mais sobre isso e isso foi muito interessante, porque quando tenho medo da morte, e quem não, né? Eu não lido com ela. Fui vendo assim que, de um modo geral, é uma coisa um pouco cultural até, como eu não sei lidar com a morte, eu deixo ela de lado. Eu deixo ela ali, em algum lugar que não está no meu raio de visão. E como não está no meu raio de visão, gera uma divisão. A vida e a morte. E quando eu comecei a olhar para a morte, porque na minha inteligência, no meu conhecimento, eu sei que todo mundo que está vivo vai morrer, essa é uma certeza que todo mundo tem, que quem está vivo vai morrer, e blá blá blá. Mas assim, como que é sentir isso, né? E aí eu fui vendo também o quanto a gente vai vivendo pequenas mortes, naturalmente, né? Mas às vezes, com essas mortes, a gente não vive o luto dessas mortes. Por quê? Porque morte é uma coisa assim que olhamos de um modo geral assim com um pouco de pavor, né?
Aí eu fui vendo a sensação assim, de que algo me é tirado, como se fosse, ai, não sei o que direito, assim, mas me foi arrancado, como se eu não tivesse escolhido isso. Mas se eu nem olho para a morte, se eu não considero isso, como que eu posso escolher, né? Nesse lugar também hoje, eu nem sei se a gente pode escolher. Me dá uma impressão que a gente tem um prazo realmente de validade, a gente tem uma data de chegada e uma data de saída. E o que vai acontecer nesse meio termo são as nossas escolhas, as nossas crenças, as nossas fidelidades que vão definindo, né? Porque a gente escolhe, a gente faz escolhas o tempo inteiro. A gente escolhe, numa situação como essa, observar qual é o aprendizado, né? O que algo maior está querendo nos dizer, né? Qual o recado que o Criador está nos dando, né? E o que realmente importa. Eu gosto dessa palavra importa, porque né, em inglês é inside. Importa a sensação, eu sei que é com M, mas me dá a sensação de importa algo que me põe que me põe dentro, né? E que me dá uma percepção de como eu posso viver a minha vida, mesmo sabendo que eu vou morrer. Eu já tinha uma postura de uns anos para cá, quando alguém próximo morre, nos impacta. Se a pessoa é mais velha, assim, impacta pelo tempo de convivência, mas é como se fosse uma lei natural. Mas quando uma pessoa mais nova morre, impacta numa surpresa. E alguns anos atrás, uma amiga relativamente próxima morreu, uma pessoa mega saudável, assim, que tem todos os itens que, para mim, pelo menos, diria, é uma pessoa saudável. E aí ela teve uma doença e ela acabou morrendo muito cedo. E eu lembro que nessa época eu comecei a refletir. Antes disso eu já tinha visto um filme que chamava As Melhores Férias da Minha Vida. E eu comecei a refletir como seria a minha vida se eu soubesse que eu ia morrer daqui a pouco. E comecei a pensar sobre o que eu deixaria pendente. O que eu deixaria pendente? Quais relações na minha vida estão pendentes? Por quê? Porque eu fechei meu coração, porque eu me ressenti, porque eu não gostei de alguma coisa da minha parte. Eu nunca vou poder tá bem com alguém se não tiver uma disponibilidade, né? E se não tem uma disponibilidade, também eu aprender a lidar com isso. E tá ok que seja como é. Desde que no meu coração eu esteja aberta. Se no meu coração eu estou disponível para a pessoa, o que volta não faz muita diferença. Então, o que realmente vale para mim é o que eu tenho de disponibilidade no meu coração. E também não é essa disponibilidade de que gentileza gera gentileza, que se eu tiver gratidão, então eu serei sei lá o quê. Não, não é isso. É um lugar de honestidade mesmo. Se eu sinto isso, eu sinto. Se eu não sinto, eu não sinto. E eu vou me refletir sobre isso, né? Onde eu tô fechada, onde eu tô acusando, onde eu não tô tomando meu aprendizado, né? Porque tudo que vem na minha direção me diz respeito. Para eu ter um novo posicionamento, para eu ter uma nova possibilidade de relacionar, ou até para eu ter a liberdade de não relacionar, né? Caso isso não tenha, né, como configurar um respeito mútuo. Então, neste lugar, eu me refletia com quem eu teria alguma pendência. E aí focava naquilo, porque, né, um acidente, uma doença, qualquer coisa, você pode dormir, não acordar aqui, nessa dimensão, né? E aí, quando essa minha amiga morreu, foi tão interessante que eu voltei para essa reflexão. Nossa, se eu morresse hoje, o que eu deixaria pendente? Eu vi que eu estava num momento assim que as coisas estavam
bem dentro de mim, com as aproximações e as distâncias e com as minhas relações. Mas aí eu perguntei para mim mesma, o que eu deixaria pendente para mim se eu morresse amanhã, né? Aí eu vi que tinha muitas coisas que eu gostaria de fazer, lugares que eu gostaria de conhecer. E aí que eu comecei a movimentar essa lista, né? Para que eu pudesse ter essa liberdade de fazer aquelas coisas que são demandas mesmo para minha alma. Nesse meio tempo, a mamãe adoeceu e eu tive a oportunidade de trabalhar aspectos meus que me prendiam, né? Aspectos meus que me assustavam, porque eu realmente tinha um combinado com ela. Inclusive a gente verbalizou isso. Um dia que eu mencionei, será que eu moraria fora? Será que não? E ela disse, ah não, espera eu morrer primeiro. E eu disse pra ela, tá ok, mãe, tá combinado. E eu realmente combinei isso, mas eu já tinha combinado isso comigo, porque a gente tinha uma relação bem próxima, então para mim era um pouco claro que seria assim. Então a morte dela me trouxe a possibilidade de eu rever detalhes, de eu rever detalhes da minha postura, né? O que eu preciso posicionar, o que eu preciso mudar, com quais relações eu preciso alinhar e afinar alguma coisa, e observar, né, se essas relações têm disponibilidade, se não tem, se eu tenho disponibilidade, se eu não tenho. E aí quando eu li bastante sobre morte, e ainda tô lendo, né, porque eu tô vivendo esse processo, né, quando eu fui lendo sobre isso, eu fui vendo como que nós, eu falo nós porque é bastante gente que lida assim com a morte, nós não olhamos para a morte, né? Então nós não sabemos o que falar para as crianças. Muitas vezes eu observei as pessoas falando, se alguma coisa acontecer com a sua mãe, você me fala. Eu dizia assim, se ela morrer eu te aviso, sim, pode deixar. Muitas pessoas assim não tocavam no assunto, né? Por quê? Porque, nossa, né? Como que eu vou saber? Como que eu vou perguntar se a mãe dela morreu, se não morreu, né? E eu comecei a perceber como que a vida fica mais leve quando eu posso falar sobre a morte também. E muito como eu faço isso? Estando comigo, dando conta do que eu tô sentindo, dando suporte para mim, dando base para mim mesma. Porque de um modo geral, eu falo a gente porque é um processo que todo mundo vive. A gente tem uma tendência de sair correndo quando a gente começa a sentir algo que é difícil de lidar. E eu tô vendo a oportunidade desse momento, de nós estarmos mais conosco mesmos. Para quem mora sozinho, isso é mais fácil. E para quem não mora sozinho e tá na família, né, com criança muitas vezes, de repente existe uma possibilidade de implantar um tempo de silêncio, né? De que cada um possa ficar consigo e cada um brincar com as suas ferramentas. E eu digo brincar por quê? Porque a gente pode sentar e ficar um pouco sem fazer nada, o que eu sei é muito difícil, né? Ou podemos, claro que se a criança é muito pequena, né, do seu entorno, não vai ser tão simples assim. Mas se nós adultos dermos conta de ficar com a gente, em algum lugar a gente dá conta de transmitir isso para a criança também, né? Se eu puder acolher a minha criança interna, né? Que quando crianças a gente não tinha mesmo recursos para isso, né? Mas hoje a gente tem. Se eu posso ficar comigo um pouco e observar onde a minha mente me leva no eu tenho o quê? Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo, né? E como que é? E o que é suficiente? O que realmente é suficiente para a demanda,
da nossa alma. O que é suficiente para nós? Né? Quando eu começo a olhar o que é suficiente, nossa, a gente tem tanto mais do que o que a gente precisa em matéria, né? E essa distração que a gente faz fora, a gente pode começar a ir soltando um pouco, né? Então, isso que é um inimigo, que é algo que gera medo, como se o coronavírus fosse um inimigo nosso, né? Eu acredito que isso é uma sabedoria maior, né? Trazendo pra gente a possibilidade de ressignificar e de rever, né? O que ainda está valendo. O que está valendo para minha vida hoje? O que realmente é importante para mim? O que realmente é importante para mim? E daí eu vou finalizando dizendo que nos últimos anos eu tenho observado que eu tenho colocado como importante para mim as relações e a qualidade das minhas relações, não a quantidade, né? E nesse lugar, assim, às vezes eu me sinto um pouco sozinha, porque mesmo que eu esteja muito conectada com a pessoa, eu sinto que tem uma coisa muito frenética, né? Uma agenda insaciável, uma demanda externa muito cansativa. E às vezes assim eu acabo me retraindo nessas relações, porque é como se fosse, nossa, então a gente tem que sair para tomar um café, para estar junto um pouco, é mais um sacrifício, é mais um esforço, é mais uma coisa que eu tenho que colocar na minha agenda, e nananana, ai, vai dando um cansaço assim, né? E aí eu volto para mim e fico na disponibilidade, né? Na disponibilidade e aproveitando para ficar comigo. Agora está sendo uma oportunidade de cada um poder se dar suporte, porque nós estamos vivendo esse momento de autonomia, né? De autonomia para nossa alma. E nós através de nós mesmos. E nós através de nós mesmos só pode ser se nós criarmos uma base de sustentação para nós. Eu me sustento, eu dou um sustento, né? Um suporte para as minhas emoções. E às vezes essas emoções vão ser alegria, e às vezes essas emoções vão ser tristeza, e às vezes vai ser um pouco de euforia, e às vezes vai ser um pouco de apatia, né? Que eu possa dar suporte para aquilo que for e não me apegar em nenhuma dessas emoções e sensações, nem apego, simplesmente olho, isso existe, isso está aqui, como que eu vou lidar com isso, né? E aí a cada momento, a cada instante, eu vou vendo o que eu vou fazer com isso que tem agora. E se é agora, não necessariamente amanhã, quando eu sentir isso, a mesma ferramenta de hoje vai dar certo. Às vezes, uma meditação dá muito certo para um dia. Às vezes, um encolhimento dá muito certo para outro dia, para a mesma situação ou similar. Às vezes, ir para um exercício dá certo, é uma ferramenta. Mas o que está valendo hoje? O que é demanda para minha construção de alma hoje? E cada dia é um dia. Mas a base está em mim. E só eu posso estar na minha base. Não tem como eu não estar na minha base. Não tem como eu pegar o meu tronco e o meu florescimento e colar na raiz de uma outra árvore. Então é assim, junto, sim, bacana, junto. Desde que eu já posso estar comigo. E se eu posso, tá ok. E se eu não posso, também posso aprender, né? Afinal de contas, ninguém nasceu sabendo, né? As primeiras vezes que eu me dei conta que eu estava comigo e que ia ser assim, e eu li uma frase que o Osho disse, que se você não tiver com você, você não pode estar com outro, e que não é muito de verdade, poder pode, né? Poder pode tudo, mas que não é muito de verdade. E ele falava alguma coisa sobre dependência. Quanto mais você depende de uma pessoa, mais você odeia essa pessoa. Essas coisas me chamaram muita atenção. E aí eu comecei a querer
ter uma base em mim. E com isso eu posso odiar menos. Por quê? Porque eu tô em mim. E estar com outro é uma opção de florescimento. Então, é isso.